o ciúme e a inveja são sentimentos irônicos. Ao mesmo tempo que eles buscam proteger ou alcançar algo que desejamos, eles acabam destruindo o objeto estimado. Quantos casamentos a gente não conhece que foram talvez dificultados ou até mesmo destruídos por causa do ciúme obsessivo? Quantas amizades não se acabam por causa da inveja? Talvez seja isso que aconteça com políticos que às vezes chegam ao poder e têm uma boa história de trajetória política antes de serem eleitos, e lá muitas vezes querem ficar na sua posição a qualquer custo, e quando chegam na posição que almejam, eles vão tentar de tudo, comprar votos, se corromper. Talvez isso não aconteça no nosso país, mas se houvesse justiça, certamente eles não iriam mais conseguir ser eleitos, porque estariam presos, punidos pela sua corrupção. A inveja e o ciúme, elas destroem o objeto de estímulo. Asaf, voltando ao Salmo 73, parecia ver que se ele abrisse mão do seu caráter, se ele abrisse mão de agradar a Deus, tudo seria mais fácil. Mas será que é possível agradar a Deus e não sofrer? A Bíblia ensina em tantas histórias que muitas vezes é para o sofrimento que nós somos chamados. Na maioria dos casos, somente os obstáculos da vida fazem o nosso caráter agradável a Deus. A gente foi chamado a carregar a nossa cruz e seguir o nosso Cristo. Por fim, eu não estou acabando a mensagem, mas já estou chegando à metade dela. Por fim, Asaf soube reconhecer, por fim, a ironia da inveja. Ele sabia que o sucesso daqueles homens era curto. Assim que Deus parece colocar um óculos na miopia de Asaf, ele consegue enxergar uma distância maior. Ele passa a enxergar que o destino daqueles ímpios era mau, que aqueles ímpios pareciam estar bem naquele momento, mas o futuro deles era totalmente incerto, pois não confiavam em Deus. Aparentemente por pouco tempo, mas ao mesmo tempo percebe que a sua própria bonança, o seu próprio conforto de vida os levaria à destruição. Na verdade, Asaf se alegra então porque a maior das ambições já era sua. O amor de Deus havia o alcançado e era isso que o sustentava. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós podemos nos colocar talvez na pele de Asaf e todas as vezes que nos sentimos assim, porque aquele homem vive tão bem, eu passo por dificuldades todos os dias, eu posso olhar para Deus e dizer: Deus, eu não preciso do que aquele homem tem, porque eu já tenho o que é de mais precioso, que é a tua presença, a comunhão contigo. Amém? Então Asaf diz assim, eu vou ler mais uma vez dos versículos 16 a 20. Quando eu tentei entender tudo isso, quando eu tentei entender por que aqueles homens viviam tão bem e eu me achava em tanta tristeza, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Muitas vezes nos perguntamos onde está Deus, porque o Todo-Poderoso diz me amar, mas parece me abandonar no sofrimento, enquanto aqueles homens ali, aqueles meus colegas na faculdade, aqueles meus colegas no trabalho que vivem fazendo coisas erradas, que não se preocupam com a vontade de Deus, que nem mesmo talvez acreditam em Deus, vivem vidas tão boas e tão tranquilas. Porque é aquele casal amigo que gasta salário após salário em tratamentos para fertilidade, não consegue ter um filho, enquanto o vizinho deles, que tem um casamento triste aos olhos de Deus, que adultera, que não se importa com a vontade de Deus, tem uma filha linda. Porque eu, Asaf, escritor de Salmos, homem de Deus, vivo em dificuldade enquanto os meus inimigos prosperam.
Asaf quase joga a toalha diante da sua míope visão de injustiça. Mas por fim ele consegue enxergar como Deus enxerga. Onde está a esperança diante dos nossos sentimentos maus? A gente se pergunta agora de que forma a gente pode redimir o nosso ciúme e a nossa inveja. E agora eu queria partir com vocês para mais uma leitura bíblica, para o livro do Êxodo, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 10 ao 14. Êxodo 34, versículo 10, diz o seguinte: faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo eu farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que eu lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato zeloso. Algumas outras traduções diriam: o Senhor, cujo nome é ciumento, é de fato ciumento. É isso que a mensagem quer passar. Enquanto nós enxergamos talvez a inveja e o ciúme como sentimentos extremamente destrutivos, a Bíblia mostra que Deus também sente ciúme pelo seu povo. E para entender esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o contexto que ele está apresentado. Nesse momento, Deus, pela segunda vez, está renovando a aliança feita com os israelitas lá no Monte Sinai. Aquela aliança dos 10 mandamentos. E aí, nesse momento, os israelitas tinham construído bezerra de ouro para adoração, e Deus ficou muito irado naquela construção daqueles bezerros de ouro, porque ele tinha declaradamente ordenado que eles só tivessem um Deus, que eles só adorassem somente a Ele, que Ele era suficiente para aquele povo. Mas, mesmo assim, o povo desobedece. E Deus, mais uma vez, revelando seu caráter misericordioso, compassivo, perdoador, vai até aquele monte e quer refazer aquela aliança. Aliança, gente, aliança é mais ou menos o seguinte: aliança é o compromisso que Deus assume de ser o Deus do seu povo, de cuidar deles, de estar presente a eles, de dirigir, de prover, de ter comunhão com eles. Em contrapartida, o povo também tem uma parte na aliança. O povo responde com o compromisso de ser o povo exclusivo de Deus. Responde com o compromisso de guardar todas as estipulações da aliança que fez com Deus. E aí, quando a gente vai ver um pouquinho mais desse capítulo, nos versículos 27 e 28, eles revelam que os termos de aliança, o que o povo deveria cumprir, eram os 10 mandamentos, era isso. Um deles, é claro, não terás outros deuses além de mim. Mas, um pouquinho antes, Moisés revela o caráter de Deus, dizendo nos versículos 6 e 7 que Deus é um Senhor compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Aqui no caráter de Deus a gente pode encontrar então a base, o fundamento da aliança que Deus faz com o seu povo. Deus é um Deus perdoador da maldade. Ele perdoa o pecador rebelde. E aí, nos versículos que lemos, a gente pode encontrar que a bênção presente ali na aliança, Deus disse que faria maravilhas, e realmente Ele fez. Ele abriu o mar vermelho, Ele proveu para o seu povo de forma milagrosa, através de um maná que caía do céu, para que eles se alimentassem todos os dias. E um pouquinho mais à frente Ele diz: obedeça às ordens que hoje eu lhe dou. E aí, logo depois Ele continua com essas ordens, mas prestem bem atenção nas ordens. Ele diz: não façam acordos com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo. Ele diz: derrubem os altares deles. Ele diz: quebrem as suas colunas sagradas e os seus postes sagrados. Que ordens são essas? O que essas ordens podem significar para ele? Não seriam elas
Acho que a gente pode compreender dessa forma. Explicações do não terás outros deuses além de mim. Vocês conseguem entender dessa forma comigo? Ele diz: destruam os altares para que os seus corações fiquem guardados, vocês não se interessem em cultuar naqueles altares, porque aqueles altares não são para mim. Ele diz: não façam outras alianças com esses povos, porque vocês já têm uma aliança comigo e ela é mais que suficiente para vocês. Não dividam a sua fidelidade. Essa mensagem é uma mensagem romântica. Vejam bem o que Deus fala para o seu povo, talvez traduzido na linguagem do homem e da mulher. Como se Deus falasse: meu amor, minha princesa, quando a gente casar, não marque encontros com outros homens. Por favor, tire os retratos dos seus ex-namorados do armário. Eu não gosto disso. Eu me sinto incomodado. É como se Deus falasse para o seu povo que ele se incomodava com o flerte ou a paquera daquele povo com outro Deus. Os termos de aliança, então, eles parecem talvez muito mais com votos de casamento do que com ordens que um patrão dá ao seu empregado. Vocês concordam comigo? Parece que Deus, com todo o seu amor que tem por nós, Ele não quer que nós nos envolvamos com nada que possa tirar a nossa atenção dele. Assim como um esposo não quer que a sua esposa tenha interesse por um outro homem. Deus, então, é muito mais como um esposo do que como um patrão, porque muitas vezes nós somos falsamente levados a entender que a aliança dos 10 mandamentos é um pouco diferente das outras alianças, da aliança, por exemplo, que Deus fez com Abraão, até mesmo da aliança que Deus fez com Jesus Cristo, que são bem claramente baseadas na graça. Mas eu quero dizer a vocês que a aliança dos 10 mandamentos também é baseada na graça e não no mérito. Deus é muito mais como um esposo que ama a sua esposa, a ponto de ser extremamente enciumado por ela, do que como um patrão que quer que seus empregados cumpram algumas tarefas e que devolvam a ele um trabalho bem feito para receber a sua bênção ou o seu pagamento. Aquelas religiões, todas que haviam na época dos israelitas, elas tinham várias divindades. Alguns adoravam o Deus das guerras, porque eles precisavam daquele Deus, naquele momento, para lutar e para batalhar nas suas guerras. Outros, eles estavam adorando o Deus dos rios ou o Deus da colheita, porque naquela hora eles estavam precisando de alimento. Mas Deus diz ao seu povo: vocês só precisam de mim. Eu satisfarei todas as suas necessidades. A gente chega à conclusão, então, que o ciúme é a única reação legítima diante de ameaças a uma relação exclusiva, como é a relação entre dois cônjuges. O ciúme, então, é extremamente legítimo quando a gente sente ciúme da nossa esposa, ou quando uma esposa sente ciúme do seu marido. Então, de maneira que o ciúme é extremamente legítimo diante de um Deus que quer ser único, que deseja ser o maior bem do nosso coração. Deus, então, Ele não é como um patrão que tem medo de perder o seu empregado porque ele vai encontrar um salário um pouco melhor na loja da esquina, mas Ele é como uma esposa que não quer ter seu amor distraído. É como se Deus fosse um grande rei, um rei poderoso, e Ele chegasse para uma menina pobre que vivia uma vida de vergonha e tomasse ela para si e casasse com ela e desse direitos de rainha, direitos de esposa. E a menina tem que devolver a Deus dizendo: eu estou contigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza.
eu abandono todos os outros homens com quem já tive relações e vivo só para tua honra, meu digno marido. Para a esposa adulta, o ciúme de Deus é terrível e cheio de ira, mas para aquela que abandona os seus ídolos, que o ama de todo o coração, o ciúme representa proteção e conforto nos seus braços de amor. O ciúme de Deus protege aquela esposa de todos os seus inimigos, sejam eles a tristeza emocional ou até mesmo a perda de emprego, ou indo mais a fundo, a tentação do pecado, o inferno. Deus quer o bem da sua noiva. E por causa disso, a noiva não precisa mais cobiçar os presentes de outros amantes, ou então se entregar à tentação de encontrar satisfação nos braços de um outro alguém, porque os braços do seu marido são suficientes e extremamente prazerosos. Diante disso, gente, eu queria chamar o grupo do louvor. A gente está próximo do fim da mensagem, mas, bom, eu espero ter conseguido ser claro de que forma Deus nos ama e de que forma maravilhosamente ciumenta Ele nos ama e o quanto esse ciúme pode nos trazer de bênção e de benefício. E como o ciúme é redimido aos olhos de Deus, porque quando Ele abre os meus olhos para contemplar a sua beleza, o encanto desse amor ofusca as paixões antigas. Então, é como se quando Deus tirasse as vendas dos meus olhos, prestem atenção nisso, quando Deus tira a venda dos meus olhos e eu passo como Asaf a enxergar um pouco mais a longo prazo, e eu passo a enxergar a sua beleza, e eu me encanto com a sua beleza, as paixões antigas vão perdendo seu brilho. Se eu roubava, por exemplo, ou se eu desejava extremamente o material perde um pouco de valor, porque Deus é muito mais encantador do que o material. Gente, quando eu me encanto por Ele, como esposa que sou, como noiva que sou, quando eu me encanto por Ele, que me valorizava ao extremo, que me amava ao extremo, e que pensava muito mais em mim do que no próximo, Ele mesmo me traz satisfação em encontrá-lo no meu próximo, em amar o meu próximo muito mais do que a mim mesmo. Quando eu me encanto por Ele, se eu cobiçava mulheres, eu não faço mais isso, porque Ele é muito mais encantador e mais belo do que as mulheres. Quando eu me encanto por Ele, gente, eu faço coro com Asaf e posso dizer assim: a quem tenho eu no céu, senão a Ti, Senhor? E não há na terra nada que eu deseje mais que a vida. Asaf chega então a essa conclusão e a gente volta lá para o salmo que a gente começou a ler. Eu queria fazer a última leitura bíblica com vocês, uma leitura longa, então voltem para o salmo. E talvez nesse momento a gente já possa ter passado. A gente, dentro da gente, encarnou o sentimento de Asaf, da inveja daqueles ímpios, e a gente viu que Asaf agora pôde enxergar um pouco mais a longo prazo e ver que aqueles ímpios acabariam em ruína. Mas agora parece que Asaf olha para o céu e consegue enxergar e se encantar com a beleza do Senhor. E no versículo 21 ele começa a dizer: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, eu sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a Ti. Eu não tenho mais o que invejar ou o que ter ciúme, porque na terra, nada mais desejo, além de estar junto a Ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para o Senhor.
os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, Senhor, bom é estar perto de Deus. Fiz do seu temor, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Porque assim como o Roger, ou como o Thales falou aqui, diante desse amor, nós não conseguimos nos calar e proclamamos sim todos os seus feitos. Partindo desse encantamento, partindo desse nosso amor por Ele, que Ele mesmo produz quando se mostra a gente, nós buscamos então conhecer cada estipulação da aliança. E isso é muito importante, gente. A gente sai daqui com isso no coração. Não faz sentido amar a Deus e não buscar conhecer as estipulações da sua aliança. Não faz sentido amar a Deus e se encantar por Ele e não buscar cumprir a nossa parte na aliança que temos com Ele. Evitando a todo custo, claro, comprometer a nossa comunhão com Ele, mas sempre confiando em Sua graça e misericórdia maior que todas as nossas falhas, sempre lutando para andar conforme o Seu querer. Olhando para Ele, o ciúme obsessivo que um dia eu senti porque eu temia perder algo que eu valorizava muito. E a inveja, a cobiça pelo que é do próximo, aquilo que eu queria muito, mas que eu não podia ter, e que mais cedo ou mais tarde levaria à destruição, perdi o sentido, porque o que eu mais quero, o que eu mais desejo, eu já tenho, que é a presença do Senhor na minha vida. E eu não preciso desse nome nisso, porque é imperdível. O Espírito Santo foi derramado sobre mim e selou meu coração. Por causa do sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz pelos nossos pecados, Ele mesmo tirou o véu dos nossos olhos e a gente pôde enxergá-lo. E hoje a gente vive diariamente desfrutando sim da Sua presença, mas também esperando o dia de chegar à sua idade eterna. Viver eternamente contemplando Ele, o maior dos nossos encantos, o maior dos nossos amores, a maior das nossas ambições. Nós que éramos como os israelitas, adoradores de Deus, por causa de Cristo, que não quis que a gente fosse entregue àqueles outros deuses, fomos entregues ao amor mais encantador que podemos encantar. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Deus, infinitamente, Pai, porque através do sangue do Teu Filho, do sacrifício do Teu Filho, Pai, o Senhor nos lavou todos os nossos pecados. E por causa disso, Pai, de alguma forma, Deus, algum relance, Pai, da Tua beleza, Deus, alcançou os nossos olhos, Pai, e o nosso coração, Deus. E esse relance foi tão encantador que todos os outros prazeres foram ofuscados